Paz e graça, amados, que alegria podemos compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem o poder de nos reconciliar, que nos revela a doutrina da justificação em Cristo Jesus. Na segunda-feira a gente viu que Deus é santo e não há injustiça, porque Ele é justo, reto em todas as coisas. Ontem a gente viu que não há, Romanos 3, não há um justo sequer. Então ninguém é melhor do que ninguém, todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus e precisamos ser reconciliados com Cristo Jesus. É tão interessante que todos nós achamos que merecemos o céu. Mas o Salmo 24, o salmista faz uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, ou seja, no céu? E aí ele traz a resposta. Há duas perguntas. Quem subirá e quem há de permanecer? Quer dizer, todo mundo vai subir. Permanecer, nem todos permanecerão. Então ele dá a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. É tão interessante que o Salmo, milhares de anos atrás, porque a doutrina da justificação é desde o princípio, não é algo novo sobre nós. Obviamente que em Cristo nós somos justificados hoje pela fé, mediante a fé. Agora, a doutrina da justificação é algo que vem desde o tempo da lei. Então, nos Salmos já havia aqui esse questionamento. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no céu, no seu santo lugar? E aqui vai falar daqueles que são justificados pelo Deus da sua salvação. É tão interessante que Jesus, conversando com os discípulos, também em Mateus 19, do 23 em diante, houve esse questionamento. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ou seja, Jesus está dizendo que todos somos injustos. Quem então pode ser salvo? Quem pode, que é a pergunta do Salmo, subir ao monte do Senhor? Quem vai permanecer no seu santo lugar? Jesus, então, no verso 26, ele responde, Jesus, fitando neles os olhos, disse-lhes. Quero imaginar que Jesus deu aquela olhada assim, Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, somos justificados. Aonde que acontece essa justificação? Nós temos aqui Paulo trazendo em Romanos 5, a carta em Romanos, trazendo a simulação de um tribunal. Então a nossa justificação acontece no tribunal de Deus, na presença de Deus, diante do trono de Deus. Então, a nossa justificação, a nossa salvação, a nossa permanência é estabelecida por Deus, quando somos justificados em Cristo Jesus. Então, talvez muitos pensam assim, poxa, eu sou uma pessoa tão boazinha. Não, se eu não for justificado, não tem céu para mim. Se eu não provar da justificação em Cristo Jesus, eu não vou permanecer na presença do Senhor. Não há como nós vivermos nos enganando quanto a isso. A Bíblia é muito clara, muito clara. Para o homem é impossível, ou seja, Jesus está dizendo, não existe nada, Silvano, que você possa fazer para ser salvo. Não há o que você possa pagar, não há o que você possa fazer. Por quê? Porque a salvação não é uma atitude minha. A salvação não mora dentro de mim. Ela é na cruz do Calvário.
quando eu aceito a cruz do Calvário, quando eu tenho acesso, quando eu creio no sacrifício da cruz, aí sim a salvação começa a habitar em mim pela fé que eu trago, eu me aproprio da morte de Jesus na cruz no meu lugar e então agora eu posso ser salvo e a salvação começa a habitar em mim. Por isso é tão importante nós compreendermos algo que é simples, mas complexo. Porque nós nos achamos bons, não matamos ninguém, não fizemos mal para uma mosca, então nós merecemos o céu. Não, nós merecemos o inferno. Aqueles que são justificados pelo Senhor, pela morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, esses permanecerão uma eternidade na presença do Pai. Quero orar com você. Pai, obrigado por esse dia. Pai, sabemos, Senhor, que Tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso. Não permita-nos, Senhor, viver nos enganando, que iremos para o céu sem aceitarmos a Tua cruz, Jesus. Sem reconhecermos pela fé a Tua morte e a Tua ressurreição, Jesus. Pai, que nós possamos ter a convicção da nossa reconciliação, que possamos ter a certeza da nossa reconciliação e a nossa justificação em Ti, Pai, para que possamos, ó Deus, estar nessa resposta aqui do Salmo 24, subirmos ao monte do Senhor e permanecermos no Seu santo lugar. É a eternidade que Tu tens para nós junto de Ti, mas quando provamos da justiça, da justificação em Cristo Jesus. Pai, obrigado por esse dia. Nos leva a compreender essa doutrina tão importante, porque quando compreendemos, jamais iremos questionar as provações, as lutas, as adversidades, mas vamos clamar pela graça e pela misericórdia para vencermos uma a uma. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, com as mais preciosas bênçãos dos céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um ótimo e abençoado dia em nome de Jesus. Amém.